Olá, meus queridos! Aqui estamos para mais uma aula de língua portuguesa e eu gostaria de ressaltar o quanto eu amo vocês e o quanto eu estou com saudades. Para expressar esse sentimento, eu vou deixar a seguinte frase: tem gente que é saudade diária, é contagem regressiva para o reencontro. Pois é assim que eu estou, em contagem regressiva para o nosso reencontro, em contagem regressiva para que possamos estar juntos partilhando conhecimentos e experiências. Então, como eu falei na nossa aula anterior, a partir de agora nós vamos utilizar o caderno 2 de língua portuguesa, ok? Então, pega teu caderno 2, teus materiais, teu caderno para fazer anotações, seu marca-texto, para que nós possamos iniciar com o direcionamento da atividade do dia. Mas antes disso, eu gostaria que nós analisássemos essa imagem. Olha, não necessariamente nós precisamos do texto verbal das palavras para que o sentido ele seja expresso, para que uma mensagem seja transmitida, ok? Então, em alguns momentos, nós podemos extrair grandes lições e grandes mensagens de imagens, apenas a linguagem não verbal. E aí eu gostaria que você refletisse acerca dessa imagem e pudesse analisar que pontos podem ser explorados através dela. Que sensação, por exemplo, nós podemos imaginar, inferir que essa criança que está aí sentada observando, ela pode estar sentindo. Vamos fazer o seguinte, se nós fôssemos essa criança, o que estaria passando agora pela nossa mente? Então, é interessante essa reflexão, né? Analise o solo, analise a postura da criança, analise o que tem ao redor. Tudo isso é importante, nós precisamos ser sensíveis ao analisar as imagens, porque elas trazem grandes reflexões, ok? Então, no nosso livro, vocês sabem que a cada unidade é explorada uma temática, e a temática que é explorada a partir desse capítulo é o futuro do planeta. Você já parou para pensar qual será o futuro do nosso planeta? Você já se incluiu vivendo nesse futuro? Pois é, as coisas precisam ser planejadas, inclusive os nossos dias precisam ser planejados, mas nós precisamos também ter consciência que nós somos responsáveis por muita coisa. Então precisamos cuidar do nosso planeta, precisamos preservar, precisamos ter essa consciência ambiental que infelizmente muitas pessoas não têm. Então, na abertura do capítulo 1, vocês vão encontrar alguns tópicos importantes que precisarão ser analisados com base nessa imagem aí, ok? Talvez quando você analisou antes, que você não viu aí esse título, O Futuro do Planeta, você tenha pensado algo diferenciado, ok? E agora analisando já a partir desse título, você já começou a ter outra visão, outra perspectiva. Mas aí, de fato, é que esse capítulo vai explorar um pouco sobre essa temática e estejamos atentos e sensíveis às reflexões que serão possíveis ser realizadas através da análise de todos os textos, de todos os gêneros textuais que serão apresentados no capítulo. Vamos lá? Olha, o gênero textual que será trabalhado e explorado também será a reportagem científica. Você sabe o que é uma reportagem? Por que será que chamamos de reportagem científica? Olha, o que é científico está relacionado a conhecimento, a pesquisa, será? Então vamos lá para o conceito? Reportagem científica é o gênero textual que tem como objetivo apresentar resultados de pesquisas recém-divulgadas ou abordar fatos científicos contemporâneos que tenham importância, que sejam relevantes para a sociedade. Ainda que não parta de uma descoberta recente, eu posso ter uma reportagem científica de uma descoberta que foi realizada há muito tempo atrás. Mas é importante, certo, a construção dessa reportagem científica para promover o conhecimento.
Uma das coisas interessantes é que esse tipo de reportagem, ela traz uma linguagem mais acessível, certo? Então, não tanto aquele vocabulário tão rebuscado dos cientistas lá, mas é um tipo de texto que vai trazer uma linguagem mais acessível, mais objetiva, favorecendo a compreensão da população. Então, a reportagem científica, nós podemos afirmar que ela tem uma função social, ok? Que é justamente proporcionar a quem está lendo conhecimentos científicos de uma forma simples, de uma forma objetiva. Ficou claro? Agora, nós temos o tópico preservar o ambiente. Quais são as ações que você desenvolve que representam esse seu cuidado com o ambiente, o preservar o ambiente? É muito comum nós falarmos, vamos preservar o meio ambiente, o ambiente precisa ser preservado, precisa ser conservado. Certo, mas e você? Quais são as ações que você tem desenvolvido para que haja esse cuidado com o ambiente? Lembrando que sempre quando nós trabalhamos alguma temática do tipo, eu faço questão de ressaltar qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo, qual a nossa função enquanto cidadãos para contribuir com a melhoria da sociedade em que vivemos, ok? Nunca esqueça de refletir dessa maneira. Agora nós vamos pensar juntos no grande benefício que recebemos das chuvas. Olha, pelaquela imagem lá no início, provavelmente aquele local está sendo castigado com a falta de chuva, né? Se nós percebermos o solo extremamente rachado, pouca água, tudo muito seco, nenhuma vegetação. Então, nós vamos refletir sobre a ideia do benefício que nós recebemos das chuvas. Sem elas, de repente, tudo seca, né? Nos lugares onde vocês devem ter analisado como é a propriedade nas aulas de geografia, né? De acordo com a região, a gente tem região que é mais seca, outras que não. Porém, quando passa muito tempo sem chover, o que acontece? Tudo fica seco, as plantas elas não conseguem ter o seu desenvolvimento como deveriam, se bem que nós temos plantas também que se adaptam, né, a determinadas regiões, enfim. Mas o fato é que nós precisamos entender a importância que a chuva tem para que nós possamos viver, vamos dizer assim. Então, nada pode substituir a água. Você conhece algo que pode substituir a água? De forma alguma. Morrem as plantas, morrem os animais, morre também o ser humano. Claro, nós somos ser vivo e dependemos também da água. Então, podemos dizer que a água é vital, ela é essencial para que haja vida. Pensando nisso, você vai precisar responder esses dois itens. Primeiro, o que provoca a escassez de água? O que provoca a falta excessiva de água? Segundo, o que poderia ser feito para conservá-la nas cidades? Olha, nós temos vários rios, mas esses rios, eles são limpos, as águas desses rios são cristalinas ou são poluídas? É bem difícil, né, responder isso, porque nós nos enquadramos nos agentes, né, dessa poluição, dessa não preservação. Mas não podemos nos apegar a isso e não querer fazer a nossa parte, ok? Porque cada um fazendo a sua parte, com certeza as coisas podem melhorar. Então vamos lá. Qual vai ser a nossa missão? Realizar a leitura de uma reportagem para responder umas questões, certo? Ela foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem como missão incentivar a proteção e a recuperação do meio ambiente. Você sabia que existe esse ministério? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, Ministério da Cultura e Ministério do Meio Ambiente. O que você gostaria de saber sobre esse ministério? Quais são os conhecimentos que você já tem acerca dele? E aí, no final do texto, você vai encontrar uma opção de acesso para que você tenha mais conhecimento sobre esse ministério, ok?
O título do texto é Desmatamento e mudanças climáticas reduzem chuvas. Desmatamento e mudanças climáticas reduzem as chuvas e, consequentemente, a redução das chuvas. Aí vai ter a escassez da água. Com essa escassez pode acontecer tudo isso que nós vimos no início: morrer as plantas, os animais, também o ser humano, enfim. Então, você vai fazer a leitura dessa reportagem, ler com bastante atenção, lembrando que nela vai conter dados, certo? Você vai encontrar alguns dados que serão importantes para que nós possamos responder à atividade. Após você realizar a leitura dessa reportagem, vamos para as questões. E aí nós vamos verificar se a nossa leitura ela foi eficaz, se nós conseguimos compreender de fato o que o texto está nos trazendo de tão importante, de tão relevante, já que trata-se de uma reportagem, ok? Vamos lá. Releia o trecho da reportagem. Criar e manter unidades de conservação da natureza nas áreas urbanas pode ser uma resposta para a falta de água, que deflagrou a crise hídrica no sudeste do Brasil. Depois nós temos a escassez está associada a fatores como carência de planejamento dos assentamentos urbanos, equívocos no manejo do uso do mineral, utilização de equipamentos urbanos, distribuição ineficientes e responsáveis por desperdícios e pouca consciência do brasileiro em relação à escassez do recurso. Letra A. Os termos destacados foram usados para substituir que expressão? Hídrica, do mineral, do recurso. Esses termos eles foram usados para substituir que expressão? Nós estamos falando sobre a escassez de quê? Então, você vai colocar aí na letra A. Qual é esse recurso que é tão importante para a nossa sobrevivência, que nós estamos tratando sobre ele e que esses termos foram usados para substituí-lo? Gente, está muito fácil essa, ok? Letra B. Por que o autor do texto optou por se referir à expressão usando outras palavras? Por que ao invés dele usar o nome desse recurso natural, ele optou por usar outras palavras? Primeiro parêntese, para caracterizar melhor seu sentido. Segundo, para evitar repetição. Ou terceiro, para evitar ambiguidade. Ambiguidade é quando nós percebemos a ideia do duplo sentido, tá? Numa expressão. Então, seria o quê? Só tem uma alternativa correta. Será que ele usou essas palavras para caracterizar melhor o sentido desse recurso natural que nós estamos falando? Ou ele usou para evitar a repetição, para dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ou para evitar a ambiguidade? Será que nós podemos perceber a presença de duplo sentido aí? Então, você vai marcar a alternativa que você acha que é a alternativa correta, ok? Segundo quesito, relacione alguns dos conceitos mencionados na reportagem com as afirmações a seguir. Número 1, para regime de precipitação de chuvas. Número 2, lençol freático. Número 3, biodiversidade. Número 4, manejo sustentável. Aí tem a explicação do que seria. Por exemplo, reservatório de água subterrânea. Como é o nome? Vou dar uma dica para vocês. Lençol freático. Aí você vai colocar o número em algarismo romano dentro do parêntese que está explicando o que a palavra significa, ok? Então, biodiversidade, manejo sustentável, regime de precipitação das chuvas, aí você vai colocar aí, são 4 expressões e eu tenho 4 explicações. Então, um número vai se encaixar em cada parêntese, ok? Terceiro, o desmatamento e a impermeabilização do solo nas grandes cidades fazem com que a água da chuva chegue mais rápido aos cursos de água e ao mar e modificam o regime de precipitação. Isso é bom ou ruim? Será que é bom que essa água ela chegue tão rápido assim ao mar e faça essa modificação? Vamos pensar, se ela chegar muito rápido e se a gente tem um tempo longo de estiagem, vai ter escassez, né? Então, o que é que vocês acham?
Será que esse desmatamento e esse processo aí de impermeabilização do solo faz com que isso seja algo positivo ou negativo? Provavelmente negativo, mas você vai precisar dizer por quê, certo? No quarto quesito, nós temos duas imagens. E aí está pedindo para a gente observar as imagens e indicar para cada uma delas qual parágrafo do texto está descrevendo o fenômeno. Olha que interessante. Nós vamos analisar a imagem, certo? E nós vamos tentar identificar qual é o parágrafo do texto que está explicando esse processo que está acontecendo nas imagens. Então, ó, você agora é o cientista, você agora é o estudioso nesse caso, e você vai lá no texto e vai tentar relacionar qual é o parágrafo que está explicando, que está falando sobre isso que está acontecendo nas imagens, certo? Vou dar uma dica sobre isso, você vai encontrar a partir do parágrafo 7. A partir do parágrafo 7, você vai conseguir encontrar as indicações sobre essas duas imagens, mas eu não sei quais são. Quinto quesito: quais dos ambientes representados nas imagens do exercício anterior é mais favorável à retenção de água? O ambiente natural ou esse ambiente que foi modificado? Qual é que é mais favorável para a retenção da água, certo? Aí você vai dizer qual é, se é um ambiente natural ou se é um ambiente que foi modificado. Próximo quesito: escreva as respostas dadas por você para as questões feitas antes da leitura do artigo. Antes de ler aqui o texto, o que você pensou sobre o que provoca a escassez de água? A gente viu que o menino está lá sentado, está tudo seco. O que foi que você pensou no primeiro momento? O que é que provoca essa escassez? Letra B. O que poderia ser feito para conservá-la nas cidades? O que poderia ser feito para conservar a água nas cidades? Aí você vai colocar o que é que você acha, ok? 7. O que são e para que servem as unidades de conservação? O UCS. O que são e para que servem? Vocês vão encontrar essa informação lá no texto que foi lido. Oitavo quesito: Sérgio Colasso apresenta diversas contribuições das unidades de conservação dentro e no entorno das cidades. Cite pelo menos 3. Qual a importância dessas unidades de conservação dentro e próximo às cidades? Vou dar uma dica. Tá? Vocês têm que citar pelo menos 3. Ajudam na estabilização do regime de precipitação das chuvas, que vai reter a água no subsolo, certo? As demais vocês vão ter acesso lá no texto. Gente, talvez você esteja achando que está um pouco trabalhoso pela quantidade de questões ou até pela linguagem que está sendo utilizada, mas se você analisar direitinho, você vai conseguir responder tranquilamente, ok? Mas, se por acaso, em algum momento da atividade você tiver dúvida, pode me acionar que eu estou disponível para ajudar no que é preciso, ok? Próximo quesito: considerando o contexto de produção e recepção da reportagem científica, responda aos itens. Letra A. Que fato gerou a produção da reportagem? O que é que está acontecendo que gerou a necessidade de produzir essa reportagem? A crise de quê? Aí você vai colocar. Letra B. Onde ela foi publicada? Foi publicada num site, numa revista, num livro? Você vai colocar. Quem foi que escreveu? Você vai encontrar esse nome ao término da reportagem. Letra D. A que público ele se destina? Essa reportagem, será que é específica para um grupo de pessoas ou para a população em geral? Letra E. A linguagem utilizada é acessível a esse público? E aí, o que é que você acha? Essa linguagem ela foi acessível, deu para compreender ou não? Aí você vai colocar, certo? Estamos concluindo.
10. Assinale a alternativa na qual se apresenta o objetivo de produção dessa reportagem. Qual é o objetivo dessa reportagem? Divulgar resultados de descobertas científicas recentes ou abordar fatos científicos contemporâneos e de importância para a sociedade sem partir de uma descoberta recente. Aí o que é que você acha? Você vai colocar. Talvez não seja uma descoberta tão recente assim, né? 11º. Em uma reportagem científica é feita uma contextualização do problema, ou seja, o problema ele é tratado de uma forma que nós venhamos compreender todo o contexto. Não é colocado uma informação aleatória e pronto. Não, há toda uma contextualização, mostrando o estudo que foi realizado, quais foram as impressões, enfim. Levando isso em conta, responda aos itens. Em quais parágrafos a contextualização do problema? Em qual parágrafo está mostrando, ou em quais parágrafos está mostrando justamente a contextualização desse problema? Em qual parágrafo você consegue perceber a informação sobre a escassez de chuva e essa crise hídrica, certo? Em qual parágrafo? No primeiro, no segundo? Só no segundo? Ou no segundo, terceiro e quarto? Em qual parágrafo, em quais parágrafos você consegue perceber isso? Então, você vai responder, ok? Até o quesito 11 sobre a reportagem científica que nós tivemos acesso. Lembrando que nós temos uma responsabilidade social, certo? E precisamos cuidar do ambiente, precisamos preservar os rios, precisamos economizar água, né? Às vezes nós perdemos a noção dessa economia da água, isso não é positivo. Então, precisamos estar atentos a muitas coisas e não esquecer da responsabilidade que temos enquanto cidadãos que somos, ok? Então, como eu sei que missão dada é missão cumprida, como eu sei que vocês vão realizar a atividade, vão se esforçar para realizar, se vocês encontrarem dúvida, vocês vão me acionar para poder tirar essas dúvidas. Então, eu quero deixar aqui, minha nota 10 para você. Forte abraço, até o nosso próximo momento de aula. Que Deus continue nos abençoando e protegendo. Muita saudade de vocês. Tchau, tchau!